Olá, queridos e queridas deste curso de formação em Cosmologia Maia. Hoje eu vou dar continuidade ao processo que foi iniciado pela Margarete na aula anterior, com os 4 primeiros Kins desse percurso, desse grande voo da onda encantada. Bem legal esse exemplo que ela deu, né, do avião, do percurso, porque afinal de contas, quando a gente chega no tom 13, a gente faz realmente um grande voo, assim que a gente chama, né, o voo cósmico. Mas então, antes de entrar nos 4 Kins seguintes que a gente vai trabalhar nessa aula, que vai ser o Kin da posição 5, 6, 7 e 8, né? Eu queria pegar o gancho, né, fazer a ponte, relembrando um pouquinho o que a gente viu, que vocês viram, sobre a identificação deste propósito. Percebam que nesses 4 primeiros Kins, né, vocês vão ter então 4 posições que são fundamentais para que todo o processo do desenrolar da onda encantada aconteça. Né? Vocês têm então ali a colocação do propósito, né? É lançado o propósito, o desafio, as ações e a organização para poder assentar esse processo, né? A base que é dada pelo número 4. Então, essas 4 posições, elas são fundamentais, elas são estruturais, tá? A partir, então, da 5ª até a 8ª posição, a gente vai começar a aprofundar, vai sair ali um pouco do nível da estrutura e vai realmente aprofundar e começar a caminhar para algo realmente que requer mais um compromisso maior, né, nessa caminhada. Eu gosto de trazer esse olhar da cosmologia maia aqui, da onda encantada, como uma caminhada, porque ela é a nossa caminhada da vida. É a caminhada que a gente vai fazer ali ao longo de toda a vida, de todo esse processo terreno, para realizar esse propósito, para conectar com essa missão, tá? Percebam que ela é uma caminhada, mas ela não é uma caminhada reta, ela é uma caminhada ondular. Percebam que até a própria forma de dispor a onda encantada, né, ela propõe assim esse caminho feito uma onda, né? Ele começa assim, vem na vertical, depois vai para a horizontal, depois sobe. Então propõe que esse caminho ele é ondular, ele é na realidade espiralado, né? Se você pegar esse símbolo, esse caminho da onda encantada e colocar ele numa outra posição, você vai ter essa perspectiva espiral, que é a perspectiva da evolução. Dentro deste caminho ondular, a gente vai ter então pontos chaves, que são bem aonde a curva acontece, né? Então, o início, que é o próprio propósito, a posição 5, aonde você tem ali a primeira curva, a posição 9, onde vai ter essa segunda curva, e ali na própria posição do tom 13. Então, esses pontos, né? O propósito que está no tom 1, o tom 5, que é o tom harmônico, o tom 9, que é o tom solar das intenções, e o tom 13, que é o tom cósmico, são os pontos chaves, né? São as grandes colunas ali, as grandes torres que vão trazer ali fortemente todo o poder dessa onda, né? Toda a energia dessa onda, ela vai ser sempre assim fortalecida nesses pontos, né? Nessas torres chaves. Essas 4 posições, elas vão vibrar na 4ª dimensão, na dimensão do tempo, na dimensão do sutil, do invisível, do que nos conecta a esse universo mais amplo mesmo. Então, essas 4 posições, elas sempre vão falar o que a gente está fazendo. É como se quando a gente chegasse nelas, elas perguntassem o que você está realmente fazendo em relação a esse propósito.
né? As outras são perguntas auxiliares, mas essas daí, elas chamam a gente, né, para uma responsabilidade maior, né, para a gente realmente perceber com mais magnitude o que a gente está fazendo com esse propósito em relação a ele. Tanto é que os selos que aparecem nessas posições chaves vão ser sempre da mesma cor, acompanhando então a cor do selo do propósito. Então, por exemplo, se a gente está na onda encantada da estrela, que é a última onda do Tzolk'in, então o primeiro vai ser a estrela magnética, né? O quinto selo, né, nessa primeira torre, aí após o primeiro, né, após o propósito, vai estar com o humano harmônico. A nona posição vai estar com o guerreiro solar e a última posição com o sol cósmico, todos eles selos amarelos. Portanto, pela própria coloração aí dos selos, vocês percebem como essas posições fortalecem o propósito e toda a intenção que aquela onda traz, tá certo? Vamos então entrar agora focando nas 4 posições seguintes, posição 5, 6, 7 e 8. Então essa quinta posição, ela pede para que a gente assuma essa força, que a gente dê poder ao nosso centro. Dar poder ao seu centro é dar poder ao seu coração, né? Dar poder assim é aonde você leva o propósito para o coração e começa a sentir, então é isso o que eu tenho que fazer, né? Isso começa a fazer um sentido mais profundo. Então, normalmente, assim, a pergunta que vem aqui, muito do que o selo que vier nessa posição vai trazer um pouco da resposta dessa pergunta, né? Então, como eu posso me potencializar e me sentir mais empoderada, né, para poder realizar esse propósito? O selo que tiver aí, né, as palavras-chave, as dicas desse selo vão trazer muito do que você precisa fazer, a pessoa daquela onda em questão precisa fazer para assumir essa força, assumir esse poder. Uma vez que esse poder, que esse comando é assumido, aí a gente pode acessar um ponto de equilíbrio, né? Assumir o comando. Pronto, agora eu posso respirar mais tranquilamente. É como se, pegando o exemplo do avião, né, quando você descobre como é que funcionam todos aqueles botões, né, descobre como é que mexe em tudo aquilo e assume ali o poder e fala, pronto, agora eu vou, né, descobre como funcionam as ferramentas da sua vida, o que você tem à disposição, e começa a mexer com isso e vai se apropriando disso, isso te dá mais confiança. Essa confiança proporciona o equilíbrio do tom rítmico, tá? Então o tom rítmico ele vai dar essa balança, né? Essa maleabilidade, esse jogo de cintura. Eu agora estou mais à vontade para poder me conduzir dentro dessa caminhada, dentro desse voo cósmico, né? Então o tom rítmico é isso, é equilíbrio, é balanço, é jogo de cintura, é diplomacia, né? Então todo selo que vier no tom 6 vai mostrar para você de que forma que você vai se equilibrar, vai se estruturar para que esse propósito seja realizado assim numa boa, para que o que está dentro de você fique em consonância com o que está acontecendo ao redor, tá? Então aí, dessa forma, você vai conduzindo melhor esse propósito, vai caminhando com mais tranquilidade. Esses aspectos que eu falei, tanto do tom 5 como do tom 6, né, são os aspectos que a gente vai trazendo ali como os aspectos positivos dessas posições. É lógico que tem que prestar atenção, por exemplo, no tom 5, se você exerce isso de uma forma muito imperativa, muito impositiva,
né? Aí você já está entrando num aspecto negativo. Tem que se tomar cuidado com isso, né? Sem exageros. Tem que respeitar ali também as outras lideranças. E no tom 6, também esse jogo de cintura, às vezes pode deixar a pessoa assim com receio de assumir determinadas posições, né? Mas você sabendo equilibrar, essa é uma posição muito tranquila, né? Geralmente as pessoas que são do tom rítmico, elas conseguem transmitir essa confiança e essa tranquilidade para as outras pessoas, mesmo que em alguns momentos internamente elas se veem ali num processo às vezes de dúvida, alguma coisa assim. Então é importante reforçar o aspecto do equilíbrio. Uma coisa também interessante de observar aqui é que a cor do selo que vem no tom 6 vai ser a mesma cor de selo que vem no tom 2 do desafio. Então, a partir do 6, você começa a equilibrar de fato aqueles desafios e dualidades que o tom 2 trouxe. Então, a posição 6, né, o selo que vier na posição 6 vai ajudar você a ter um melhor entendimento e equilibrar melhor as polaridades que o desafio do 2 trouxe. Chegamos então agora na 7ª posição, que eu acho ela super especial, afinal de contas é o meio da onda encantada, é o meio do caminho, é o meio do voo, né? Nessa posição, é aquela posição onde, imagina ali o avião taxiando, se você estiver ali passando mal ou tiver alguma dúvida se realmente você quer realizar aquele voo ou não, esse é o momento, assim, a última oportunidade que você tem de sair ou de continuar, né? Porque se você segurar as pontas e se manter firme ali no propósito, aí você tem muitas coisas a ganhar, você tem ali um universo muito abrangente para acessar. Mas às vezes essa posição 7 ela é desafiadora, tá? Tanto que você vai ver que ela tem então a barra e os 2 pontos. Então o número 2 está presente no 7, né? É o 5 da barra mais o 2. Então, essa é uma posição que deixa a pessoa ainda naquela, como se ela estivesse atravessando uma ponte e assim, e aí, eu vou mais além ou eu fico aqui na zona de conforto que eu já conheço? Porque esse caminho que foi percorrido até o 6 é como se a gente tivesse feito o nível básico. Do 7 em diante, você vai para o avançado, né? Para acessar lá o nível master. Só que para isso tem que ter ali a coragem de fazer a travessia do 7. Eu gosto muito de relacionar o tom 7, né, o tom ressonante, com essa ideia da ponte, da travessia, né, dessa coragem de fazer essa grande travessia. O próprio nome ressonante, né, ele ressoa com algo mais, ele pede para que você canalize e ressoe algo mais dentro de você e perceba qual é esse algo mais do seu propósito. Não é simplesmente uma questão de descobrir qual é o seu trabalho ou questões básicas que você vai fazer na sua vida, não são mudanças pequenas. A partir do tom 7, você começa a perceber que essa responsabilidade, esse propósito que você está assumindo, ele vai afetar outras pessoas. Não é uma coisa só para você, é uma peça que você é, essa peça dentro de um todo. É isso que o tom 7 ressoa. O tom 7, como o próprio número 7 é um número que tem esse poder místico, né? Tem esse aspecto místico do 7, né? Os 7 chakras, enfim. Então, no número 7, a gente sintoniza com esse aspecto mais espiritual, mais elevado, com esse olhar que nos leva mais além, mais longe. Então, o selo que vier aqui, nesse tom 7, ele vai reforçar
esse compromisso, né, para que a gente possa realmente prosseguir nessa caminhada, nesse voo. Assim como eu falei do tom 6 em relação ao 2, o selo que vier no número 7 vai ser da mesma cor do selo que apareceu no tom 3. Então, no tom 7, o que você ativou na posição 3, né, na posição elétrica, você vai potencializar essa ação. Essa ação vai ser assim muito mais profunda, porque você vai ali fazer uma travessia maior, né? E essa travessia maior vai levar você para o 8. E o 8 traz uma das perguntas que eu acho mais fantásticas dessa caminhada, desse grande voo, que é: eu vivo aquilo em que eu acredito? Eu estou vivendo aquilo em que eu acredito na minha vida? Como que eu estou vivendo o que eu acredito? Ela é a própria representação da integridade. Então, estar íntegro com a sua verdade, né? Estar íntegro com o seu propósito, né? Não ficar naquela só de ficar no discurso ou na intenção, mas de viver realmente o seu discurso, é o que a posição 8 pede, o tom galáctico. Então, o galáctico, ele já, o próprio nome já diz, já começa a levar a gente para uma oitava maior, para um nível realmente mais elevado. Tudo que é visto pela ótica do tom galáctico é visto por uma ótica mais abrangente, mais expandida. O tom galáctico nos lembra que a gente pode fazer melhor, que a gente pode crescer, que a gente merece evoluir. Mesmo a gente reconhecendo ali, tendo as nossas imperfeições, tudo bem, a gente integra tudo isso no número 8, né? O 8 ele traz esse processo, essa proposta de integração, de fortalecimento, né? Uma vez que você fez a travessia da ponte, aí pronto, você se fortalece, se impõe para dar passos mais decisivos. Esses passos mais decisivos vão acontecer a partir do 9, do 10, né? Onde você começa a conectar com as intenções, começa a levar essas intenções realmente para a prática. Então, é uma posição, a posição 8, ela parece que chama a gente para uma responsabilidade mais adulta, mais madura, né? Nas próximas aulas, vão ter ali momentos onde a gente vai poder perceber melhor as fases da nossa vida em que essas energias desses 13 quins, né, desses 13 tons, vão atuando melhor na nossa vida. Vai ter uma aula para isso. Então, era esse aspecto que eu queria trazer para vocês, né? Trazendo também aqui, né, ainda finalizando com o 8, né, assim como eu falei com o 6, com o 7, a posição 8, ela vai fortalecer a base que foi montada na posição 4. O selo que vai vir na posição 4 vai ser da mesma cor, né? Na posição 8 vai ser um selo da mesma cor que o selo da posição 4. Então ele reforça a estrutura, a fundação que foi feita, né? A sua ordem que foi estabelecida no 4, né? E tem tudo a ver, né? 4, metade do 8, então o 8 já engrandece essa base e eleva, né? Tem realmente esse sentido de elevação. Então, esse sentido das cores é interessante vocês irem acompanhando, porque depois, assim, o tom 9, a cor do selo ali vai ser a mesma do tom 1 e do tom 5. A cor do 10 vai ser a mesma do tom 2 e do tom 6, né? A cor do 11, do selo que vai vir na posição 11 espectral, vai ser a mesma cor que vai estar no tom 3 e no tom 7, tá? E a cor do selo no tom 12, cristal, vai ser a mesma cor que apareceu no 4 e no 8, tá? Então, e aí o 13, né, o cósmico, vai na mesma cor do propósito, porque é ali que você faz o grande salto, o grande voo.
Então, assim, olhar essas cores, elas também facilitam para vocês perceberem a conexão, né, dos tons. Como eles se conectam não só dessa forma linear, que na realidade nem é tão linear, é ondular e espiral, mas também essas outras conexões, tá bom? Então era essa a ideia que eu queria trazer para vocês, desses 4 Qins, desses 4 tons que compõem ali o comando, né, a central desse caminho da onda, né? E na próxima aula vocês vão ficar e vão assistir os tons e os Qins seguintes que fecham então a onda encantada, tá certo? Lembrando então que qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham a respeito do que eu trouxe hoje, vocês podem deixar o comentário aqui embaixo, fazer as perguntas, trazer comentários, porque sempre assim ideias novas vão ali aprimorando, né, tanto para a gente como para as outras pessoas que participam do curso. Então, quanto mais perguntas e comentários, mais rico vai ficando todo esse trabalho, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, que todos fiquem na luz, em Lakesh.